Bom dia, meus amores. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, né? Hoje é terça-feira. Antes de começar a nossa aula, hoje é uma data muito importante, né? Para o nosso país em si, porque hoje é comemorado o dia do soldado. Soldado quer dizer a polícia, né? São aqueles trabalhadores que fazem parte do nosso dia a dia, que cuidam da nossa segurança. Então, gostaria de parabenizar todos os pais que são policiais, que fazem parte desse time, né, de pessoas vitoriosas, certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não só hoje, mas sempre. Muito bem. Então, crianças, hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de Geografia, Liga Mundo, esse livrinho aqui, certo? Nós vamos falar hoje sobre tradição e costume, né? Ou seja, costumes e tradições. Na página 79, abram aí na página 79 do livrinho de Geografia de vocês. Nós vamos fazer uma explanação desse conteúdo e, através desse conteúdo, eu elaborei uma atividade que vocês vão receber através do WhatsApp e vão buscar as respostas no próprio conteúdo do livro de vocês. Claro que vai haver uma questão que vocês vão pesquisar, mas isso não é problema porque meus alunos são nota 10, certo? Então vamos lá, vamos abrir o nosso livro, vamos fazer uma pequena leitura e a tia vai explicar, certo? O que significa, assim, de que nós estamos falando. Então, para começar, a tia gostaria de dizer o que é tradição, né, e costume, ou seja, costumes e tradições é uma transmissão, né, de conhecimento, de memória, de crenças, que fazem parte da cultura de um povo. Cada região do nosso país tem os seus costumes, como nós temos no nosso Ceará, nos outros estados, como Pernambuco, a Paraíba e etc, né? Cada região dessa tem os seus costumes e as suas tradições, como as danças, certo? As comidas típicas, tudo isso faz parte da tradição, dos costumes, as rezas, né? Quando eu me refiro às rezas, estou me referindo às crenças de um povo. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Além de realizar diversas atividades de trabalho, as pessoas que vivem no campo e na cidade possuem diferentes costumes e tradições. Nós temos aqui a imagem, né, a fotografia de algumas tradições, como também costumes e as comidas típicas de uma região, de algumas regiões, no caso. Nós temos a primeira imagem que fala da festa da uva. O que é isso, tia? A festa da uva. Todos os anos, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, há essa festa. É a época da colheita da uva. Aí fazem aquela festa, muitos convidados, muita música, muita dança. Aí são escolhidas as rainhas, né, as princesas que representam a uva. Ou seja, uma festa muito bonita e tradicional daquela região, daquele estado. Então, vamos lá. A festa da uva é muito comum nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nela comemora-se a época da colheita, ou seja, a tradição dos povos, né, que viviam em outros países, ou seja, já trouxeram essa tradição de outros países, como a Itália, um exemplo de um país, a Itália, né, já é um costume que vem de lá, que foi trazido para o nosso país, que é o Brasil, ou seja, e aqui em Santa Catarina foi onde se fixou essa festa, essa tradição. Ou seja, já vem da Itália para viver no Brasil. Na fotografia, festa de da uva no município de Uruçanga, no estado de Santa Catarina. E essa filmagem, essa foto foi tirada no ano de 2015. Então aí você já pode ver que é uma tradição do estado, né? Vamos para outra imagem que representa o carimbó, né? É uma festa tradicional, gente, do estado do Pará.
Então vamos lá. O ritmo do carimbó tem origem indígena e sofreu influência dos africanos e dos portugueses. Atualmente, o carimbó faz parte da tradição da população do estado do Pará. Na fotografia, está representando a dança do carimbó no município de Belém, no estado do Pará. E essa imagem foi tirada em 2014, certo? Vocês podem perceber que nós temos a imagem de danças, né? As pessoas vestidas com trajes iguais, tradicionais, certo? Que representa a dança do carimbó. Ela é bastante conhecida, vocês não conhecem, com certeza, mas já devem ter ouvido falar nessa dança. É como se fosse o forró do Nordeste, né? Todo mundo aqui sabe o que é um forró. Toda criança, eu creio que saiba que a mamãe dança com o papai, a titia. Ou seja, algum membro da sua família deve conhecer, já deve ter dançado, certo? Então, aí tem a tradição, né, do ritmo, da dança. As roupas são todas iguais, vocês podem ver, certo? Então, vamos agora para outra imagem de uma comida típica, também conhecida bastante do nosso Ceará. Todos vocês, com certeza, já comeram. Eu acho uma delícia. De todas as formas, de todos os ingredientes que colocam, ele fica uma delícia. Esse prato é delicioso. Com certeza a mamãe já fez na sua casa, ou então você já viu alguém comer. Se você não gostou, já viu alguém comer. Você já foi na casa da vovó, com certeza a vovó já fez esse prato, certo? Ou seja, o baião de dois é um prato típico da região nordeste, gente. E também que faz parte, né, do Nordeste, em si da região Nordeste. Então vamos lá. Baião de dois é um prato típico de alguns estados da região Nordeste do Brasil. O nome baião é uma referência à dança e ao ritmo musical típicos desses estados. O prato é preparado com feijão de corda e arroz, entre outros ingredientes. Tia, mas a gente só coloca no baião de dois, a gente só coloca o arroz e o feijão? Não, gente, vocês vão perguntar para a mamãe. Então a gente coloca tudo que tudo que a pessoa quiser pode colocar. Carne, pode colocar queijo, pode fazer o baião só com água, alho, pimenta e cheiro verde. Você bota o que quiser, torresmo, calabresa, ou seja, fica de acordo com a pessoa que for fazer. Ela pode usar os ingredientes que ela quiser. Então você pode perceber que o tradicional mesmo do nosso baião de dois é feijão, arroz, né? E os temperinhos comuns. Mas tem gente que capricha, coloca tudo que pode imaginar dentro da comida. Então, o baião de dois é uma comida típica que ou seja, é dos estados do Nordeste, né? E é um prato típico que você pode encontrar em outros estados como Rondônia, Acre, Amazonas, Pará. Todos esses estados, o baião de dois faz parte da culinária desse povo. Ou seja, faz parte da culinária brasileira, bastante conhecida no Nordeste, certo? Então vamos para outro prato, o arroz com pequi. É um prato muito comum no estado de Goiás. Um dos ingredientes desse prato é o pequi, fruto típico desse estado brasileiro. Ou seja, é uma fruta bastante conhecida, plantada e colhida no estado de Goiás. Eu, particularmente, não gosto muito, eu acho ele muito oleoso, né? Como se fosse uma sementinha, uma fruta em si. Que ela é extraída dela se extrai um óleo. Ou seja, se você colocar na panela, fizer com arroz, com o que você quiser, ela vai exalar um óleo, né? E fica a comida, para quem gosta, uma delícia, certo? Eu creio que alguns de vocês conheçam, nem todos, mas faz parte da comida, né? Da culinária brasileira, do nosso Nordeste. Então, gente, é isso aí. Costumes e tradições de um povo, né? Falando do nosso país, do Nordeste, mas que não é só isso.
A nossa culinária não é só essa. Os nossos costumes e as nossas tradições não são somente esses. Existem mais. Se você for pesquisar, você vai encontrar muito mais, certo? Mas aqui está só abordando somente, exemplificando só algumas desses. Somente esses quatro costumes e tradições do nosso povo do Nordeste, certo? Então é isso aí. Muito pequena a nossa atividade de hoje, mas eu creio que eu tenha dado para você entender um pouco sobre isso daí. Sobre a tradição e o costume. Então, a atividade de casa, a tia vai explicar um pouco, você vai voltar para o texto, a tia já enviou. Aí a primeira questão você vai fazer o seguinte, escreva V para afirmação verdadeira e F para afirmação falsa. Os costumes e tradições das pessoas são diferentes, você vai marcar V ou F. Arroz com pequi é um prato típico do estado do Pará, você volta lá no texto e lê e responde. Marcando V para verdadeiro e F para falso. A vida do campo é igual à da cidade. É importante respeitar costumes e tradições de um povo. Você acha que é? Certo. 2. Cite uma festa e um prato típico do lugar onde você vive. Gente, você vai pesquisar na internet e vai encontrar vários. Você vai escolher apenas um prato típico, certo? E uma festa que a gente costuma ter no nosso estado. Principalmente no Ceará, né? No Nordeste em si, mas principalmente do Ceará, do lugar onde a gente vive, Fortaleza, Ceará. Terceira questão, responda com atenção. Em qual estado do Brasil acontece a festa da uva? Nós já vimos, a tia já explicou. Você volta lá no texto novamente e responde. B, qual a origem do ritmo do carimbó? Ela teve influência onde, o carimbó? Ela é de origem indígena e a influência, sofreu influência dos africanos, certo? E dos portugueses, né? Então, vamos lá. A questão C. O arroz com pequi é um prato típico de qual estado? Você vai encontrar a resposta na página do livro. Aí vem, pesquisa e informe de qual região o baião de dois é um prato típico. Aí você vai pesquisar e informar, certo? Aliás, a tia já até falou para vocês na aula de hoje, certo? Então, é isso aí. Atividade pequena, né? Para que você estude e tenha condição de fazer essa atividade. Agora, além dessa atividade de geografia que nós acabamos de encerrar, a tia vai pedir que vocês façam, né, atividade da caligrafia, que é esse livrinho aqui, Marcha Criança, que vai estar na página 52 e 53, 52, 53, no livrinho de caligrafia. Fala do Q minúsculo e do Q maiúsculo. Você já é bem familiarizado, porque todos vocês já conhecem essas duas letrinhas, né? Então, vamos lá. Nós temos o Q minúsculo, que representa o queijo, alimento, e o Q maiúsculo, que está representado por uma cidadezinha do nosso interior do Ceará, Quixadá, certo? Você vai lá nas últimas páginas, onde tem os adesivos que vocês já conhecem. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão retirar o adesivo lá nas páginas atrás do livrinho e vão colar nesse espaço aí, certo? A palavra Quixadá. Vocês vão procurar e vão colar aqui nesse espaço aqui, ó. Bem aqui. Agora, copie a frase abaixo, escrita por Kika. Kika é essa menininha que está lendo aí abaixo da árvore, embaixo da árvore. Eu sou a Kika, gosto muito de ler Pinóquio. Gosto muito de ler. Pinóquio é a minha história preferida. O que você vai fazer? Você vai copiar o texto na pautazinha amarela. Você vai copiar esse trechozinho aí nas linhas, na pauta amarela, certo? Entenderam? Agora, o que você vai fazer? Na outra página, na página 53. O que é? Descubra. Descubra as respostas observando as imagens e complete as palavras com que ou com qui. Depois copie as palavras descobertas. Alimento feito com ovos e coco.
Quem poderia me dizer? Aí você vai fazer o quê? Você vai, complete com quer e com qui, certo? P, observe para abanar. Nós temos aí o desenho de um objeto que você fica assim, a vovó, a mamãe, todo mundo gosta de usar para se abanar. Que objeto é esse? É o leque. Você vai completar a palavra e vai copiar ao lado, certo? Letra C. Pessoa que vive em uma região gelada da terra. Esquimó. Então, você vai completar a palavra e vai copiar ao lado, certo? Você copia os espaços que estão em branco, copia a palavra e depois repete ela ao lado. Essa é a atividade da nossa caligrafia. O estudo da letrinha Q minúscula e da letrinha Q maiúscula. Essa página aqui, certo? Então, encerrou caligrafia. Vocês lembram que ontem a tia falou sobre o folclore. Aliás, a tia nem chegou a falar porque não teve condição, né? Devido ao problema que houve. Mas a tia mandou o conteúdo falando do folclore. Gente, o que é o folclore? O folclore é um conjunto de manifestações, né? Do nosso povo. É uma tradição, certo? Que fala sobre o folclore. O folclore, o que é o folclore? É a sabedoria popular, ou seja, a maneira de pensar, de agir e de sentir de um povo que é transmitida de geração a geração, ou seja, de pai para filho. Por isso, o folclore tem uma enorme importância na nossa vida, né? E o povo, nós somos responsáveis para manter essa tradição folclórica, certo? Que continua existindo até hoje. E o folclore, ele teve uma contribuição das raças, como, por exemplo, é uma contribuição entre o negro, entre o branco e o índio, né? Que são as três etnias que fazem parte do nosso folclore. Também as músicas, as lendas, as danças, as atividades, as adivinhas, os provérbios, parlendas, as brincadeiras, como vou dar um exemplo aqui, as brincadeiras de roda, que acho que vocês costumam brincar. Tudo isso faz parte de quê? Do folclore. Vou dar um exemplo de algumas brincadeiras aqui conhecidas tradicionalmente de vocês, como a bola de gude, a amarelinha, a pipa, que você solta, conhecida como a raia, faz parte da brincadeira, faz parte do folclore. Pular corda é uma brincadeira. Brincar com peão, a maioria de vocês conhece, todos conhecem um peão e brincam com ele, né? Aquele brinquedinho que você coloca a roda e vai enrolando e joga no chão e ele fica pirropiando, né? Então, isso aí é o quê? É uma brincadeira que faz parte do folclore, né? Conhecida de vocês, né? E existem os provérbios, as parlendas. E tia parlendas, lendas. As lendas, gente, são as histórias fantasiosas que as pessoas criam, né? Imaginam, ficam imaginando, criando, inventando, né? É uma mistura da imaginação. Como, por exemplo, a história da mula sem cabeça, né? Tem vários, o boitatá, o curupira. Tudo isso faz parte do nosso folclore, certo? Aí também tem as canções do folclore, como exemplo, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, vamos dar. Atirei o pau no gato, que mais? Tem várias que a gente costuma cantar, até na nossa salinha, né? A gente já cantou essas musiquinhas, né? E as parlendas também são os versinhos que existem, certo? Eu vou dar um exemplo de uma parlenda, ó. Chuva choveu, goteira pingou, pergunte ao papudo se o papo molhou. Aquela, hoje é domingo, pede cachimbo, né? Aí que vocês conhecem. As adivinhas, o que é o que é? O que é o que é? Em casa tá calado, do mato tá batendo, aí a resposta é o machado. Então é dessa forma. O folclore tem essas misturas.
Outra adivinha, ó, o que é o que é? Quanto maior, menos se vê. A escuridão. O que é o que é? A gata tem, nenhum outro bicho tem. Gatinhos. O que é o que é? Passa pela água e não se molha. Passa pelo sol e não se queima. A sombra, ela passa pelo sol e ela passa pela água e ninguém vê ela se queimar. Agora, se fosse um de nós, claro que aconteceria, que Deus nos guarde, né? Então, gente, e tem um personagem bastante conhecidíssimo da nossa história folclórica, faz parte do nosso folclore, que a gente conhece bastante. E a tia mandou uma imagem ontem, passo a passo, de o desenho que você poderia fazer dele, né? Que é quem, gente? Você ia montar, pegar um papel, né, quadrado, branco, no máximo 10 centímetros, e usando lápis de cor marrom, e o preto e o vermelho, ia formar ele, né? Ou seja, era uma dobradura. E aqui a tia fez o da tia, não ficou muito legal não, mas dá pra você ver. A tia fez o sacizinho da tia também, viu? Vocês fizeram daí, a tia fez daqui. Tá aqui o meu saci, ó. Não ficou bonito, mas deu pra perceber que é um saci. Não ficou muito pintadinho, né? Faltou só a tia colocar um palitinho. Então, gente, o Saci Pererê, ele é um personagem muito importante na nossa história, né? Na nossa história folclórica. É um personagem bastante conhecido, né? É um negrinho de uma perna só, ligeirinho e atrevido. Na cabeça ele usa o quê? Um gorro vermelho, um chapéu, né, conhecido por gorro vermelho. E na boca ele usa um cachimbo, né, para ele fumar. E ele sai, na história conta, que ele sai né, por dentro da mata, né, e fazendo coisas traquinas, fazendo coisas que não deve, certo? Ele é meio maligno, assim, meio danadinho, conhecido, né? Mas ele não é maldoso, mas ele é bastante traquino, adora esconder as coisas dos outros, fazer, assim, brincadeiras que deixam até as pessoas, às vezes, um pouco irritadas, né? E a tia, eu vou mostrar aqui uma imagenzinha dele, certo? Ele é bastante conhecido. Aqui nós temos ele. A tia vai só mostrar assim no livro, assim, ó, a imagem do Saci, certo? Que nós temos ele aqui. Então esse aqui é o nosso popularmente conhecido como Saci Pererê, aquele negrinho que tem uma perna só, né? Então, gente, deu pra, assim, vocês assimilarem um pouco, né? Tudo muito rápido, porque a tia tá filmando através de um celular, certo? Então, vocês entenderam, a tia explicou um pouco da atividade de ontem, né? Sobre o folclore. E hoje foi sobre as tradições e costumes, né? Não deu para explicar tudo, porque o autor do livro só pediu sobre essas tradições e esses costumes que nós vimos, certo? E é isso aí, vocês vão voltar ao livro, ler novamente e responder a atividade de casa, certo? A tia já enviou pelo WhatsApp a tarefa, certo? Agora, essa pequena explicaçãozinha a tia vai colocar na plataforma, vocês vão ver e, através dessa explicação, responder as atividades de hoje, certo? Então, um beijo enorme, até amanhã, se Deus quiser, talvez seja dessa forma amanhã, não sei. Qualquer coisa a tia envia uma mensagem, certo? E eu vou ficar aqui amanhã todinha esperando alguma pergunta, alguma coisa de vocês, certo? Vou estar aqui esperando vocês me ligarem. Se tiver alguma dúvida, é só falar com a tia. Então, bom dia, que Deus abençoe vocês grandiosamente no dia de hoje. Beijos!